para falar sobre esse tema que é tão comum nos dias de hoje, a gente está recebendo agora a Daniele Damasceno. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, boa tarde, tudo bem? Bom, como a gente já falou, né, existem muitos intolerantes à lactose hoje em dia, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem do que se trata esse assunto. Você pode esclarecer melhor para a gente o que é a intolerância à lactose? Claro. Como vocês bem falaram, é um distúrbio digestivo. Quando a gente usa esse termo intolerante, quer dizer que o indivíduo ele passa a não ter a capacidade de receber aquela molécula, aquele nutriente, degradá-lo com o seu objetivo principal, que é a absorção. Então, eu realmente tenho uma deficiência fisiológica na enzima, que seria a substância que atuaria na digestão daquela molécula. E como a saúde da gente é afetada com isso? Isso. Tudo que aqui o meu organismo ele não consegue digerir e absorver, o nosso trato gastrointestinal, a nível intestinal, que seria a ação da lactose, ele passa a tender a ser expelido, ele precisa ser expelido. Então, por isso que os sintomas da intolerância eles são bem específicos. Vão desde náuseas, vômitos, diarreias, constipação. Todos esses danos a longo prazo, eles geram um prejuízo negativo na minha barreira, na minha mucosa intestinal. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso intestino, em toda a sua extensão, ele é o nosso maior barreira imunológica. Então, o intestino doente, ele afeta a minha imunidade. E esses casos, por que tem aumentado tanto nos últimos anos? Isso. A gente precisa separar um pouco, porque hoje em dia pessoas elas retiram a lactose da alimentação, muitas vezes por um modismo, uma orientação errada. Primeiro que a lactose ela precisa ser retirada baseada na investigação e no diagnóstico da intolerância. Então o indivíduo ele retira por não ter condições, capacidade fisiológica de digerir. Aparece, muitas vezes a gente pode pensar pela investigação, porque se a gente tinha uma pessoa intolerante muito antigamente, eu não poderia não ter meios para esse diagnóstico mais efetivo, né, para se trabalhar mais com a real causa da doença, a real origem do distúrbio. Agora, muita gente assim se alimenta e tem uma dor de barriga e já acha que é intolerante à lactose. Isso é fato ou é apenas um mito Mascara mesmo? muitas vezes outros distúrbios, porque a intolerância ela gera realmente por essa presença do nutriente da molécula não absorvida, não digerida, o indivíduo ele pode apresentar náuseas, desconforto abdominal, que em algumas pessoas onde o distúrbio ele é mais exacerbado, então são náuseas muito frequentes, dores abdominais, distensão, que seria o famoso empachamento muito frequente, que realmente prejudica demais, incomoda demais. Então, assim, realmente existem exames de diagnósticos bem fiéis para se chegar à comprovação da intolerância, para que ela realmente não seja mascarada por outros fatores. Olha, você pode participar desse bate-papo junto com a gente. Quer tirar uma dúvida? Você é intolerante à lactose ou está aí com suspeita? Manda sua pergunta agora no 981056955. Já chegou um aqui da Iene de Extremóis. Olá, boa tarde. Me chamo Leide. Desculpa, Leide. Um beijo para Leide e a turma toda de Extremóis. Eu tenho intolerância à lactose e descobri há 3 anos. Agora estou com 46 anos. É horrível, não posso comer nada com leite, pois fico com a barriga inchada, tenho diarreia e mal-estar. Bem o que a gente falou, né? Exatamente. Então, realmente é algo muito incômodo, dado que hoje em dia vários alimentos, eles contenham leite. Os indivíduos, eles demonstram esses sintomas de maneiras bem diferentes. Algumas pessoas elas podem consumir pequenas quantidades e não apresentar nada. Outras, como a Leide, realmente a gente percebe que ela não pode consumir nada, nenhum derivado, nem mesmo leite, que ela apresenta esses sintomas. Ela até completou aqui, eu tomo Lactanzer 40 minutos antes de comer qualquer coisa com leite. Mas essas pessoas, e mesmo assim ficou mal-estar, ela colocou, mesmo que elas tomem remédio, elas podem tomar o leite Pois ou é melhor... A introdução, com o avanço da indústria, a opção de se ter a lactase sintética, dá muitas vezes à pessoa essa impressão de que a alimentação ela pode ser
ter em grande quantidade os laticínios e ela não necessariamente apresentar nada. O que acontece no caso da Lady, ela deve procurar um especialista para que a dosagem da lactase seja realmente eficaz no que ela está consumindo, ou então ela até poder fazer uma substituição desses alimentos ricos em lactose. E como a gente já falou, os danos a longo prazo, eles são bem negativos na minha mucosa intestinal. Então, realmente é bom ela procurar esse ajuste, não apenas na dieta, mas também na dosagem da enzima. Existe alguma faixa etária que essa intolerância ela acaba surgindo? Ou ela vai surgindo ao longo dos anos? Depende de cada corpo? Depois dos 2 anos, quando a criança nasce, a lactase, que é a enzima específica, ela é produzida em grande escala. Com o desmame do aleitamento materno exclusivo e a introdução da alimentação complementar, essa quantidade produzida ela passa a ser diminuída. O que acontece é que em algumas crianças a quantidade produzida ela passa a ser bem menor ou quase nula, e em outras não, elas se mantêm adequadas. Então, a intolerância ela pode aparecer na primeira infância, né? Depois, em torno de 2 anos, quando a criança começa a receber o leite e seus derivados, mas também podem aparecer em qualquer idade, com a avançada idade, ou quando a gente chama que é uma intolerância secundária, ou seja, ela foi causada por outros fatores. Que coisa interessante. É muito interessante, né? E a gente fica... porque eu penso que vários amigos meus, né, são intolerantes à lactose, e eu gostaria de saber, porque existe uma maneira de se prevenir para você não ser intolerante ou não? Não porque assim, ao contrário de que acaba sendo banalizado, a lactose ela não faz mal, ela é um açúcar naturalmente encontrado no leite e nos seus derivados. Sim. Na verdade, ela teria esse efeito negativo quando a pessoa é diagnosticada intolerante. Então, o que a gente indica é que, frente aos sintomas, se aconteça a procura a um especialista, né? Muitas vezes as pessoas, devido aos sintomas, já procuram um gastroenterologista, que se ocorra a investigação para aí sim ter o diagnóstico. O que realmente deve acontecer, como você falou que você tem vários amigos que apresentam sintomas bem parecidos, é que eles observem se realmente é após a ingestão do leite. Porque aí já é um ponto de alerta para a procura para se investigar bem melhor. Hoje em dia, com essa coisa da academia, dieta, cortar a lactose, cortar a glúten, a galera tá meio nessa onda. É verdade que se a gente fizer esse corte, a gente pode ficar intolerante à lactose? Se a gente um dia pensar em voltar a tomar o leite, vai prejudicar? Não existe muito a gente trabalhando com comprovações científicas, né? Assim, a gente não pode trabalhar o indivíduo sozinho para se taxar algo tão, assim, de maneira bem coletiva. O que deve acontecer é que não se retirar aquele nutriente em detrimento de outros. No caso do glúten e da lactose, eles acabam sendo vilanizados, né, nessa parte quando a pessoa busca uma alimentação mais saudável. Mas eles devem ser retirados da alimentação mediante uma comprovação, que realmente ele tem um efeito negativo na saúde do indivíduo. Agora, quem está mais propenso a essa intolerância? O homem ou a mulher? Ou não existe essa diferença? Não existe essa diferença, até porque é uma incapacidade fisiológica que não necessariamente é ligada ao sexo. Exatamente. Agora, sim, em relação aos produtos, a crescente diversidade auxilia aos intolerantes a cumprir suas dietas de restrição? Auxilia. Hoje em dia, se a gente for procurar no supermercado, a gente encontra uma gama muito vasta de alimentos para esses fins, só esclarecendo que muitas vezes a gente vê o leite que na sua definição tem sem lactose, mas eu não poderia retirar esse açúcar natural do alimento. Então, se a gente for para os ingredientes, a gente vai ver lá que eles contêm a lactase, eles contêm a enzima para ajudar nessa digestão. Além desses produtos específicos, nós já temos os extratos, que popularmente são chamados também de leites, de outros alimentos. Então, os extratos de oleaginosas, da castanha, da amêndoa, né? O extrato de soja, que pode ser utilizado como substituto. Agora vamos falar dos rótulos, né? O que é o produto rotulado com ou sem lactose? Isso. O que a gente deve observar lá no rótulo? Nos alimentos, principalmente aqueles que tenham o leite de origem animal, porque leite a gente determina que seja a excreção mamária de qualquer mamífero, ele deve ter a diminuição da lactose. Então, nesses casos, ele apresenta uma adição, um aditivo
enzima para ajudar no processo de digestão. Já outros alimentos que não contenham o leite ou que não sejam de fontes animais, eles realmente não necessariamente irão conter o leite ou algum derivado na sua constituição. Então, são os exemplos de extratos de soja. Se ele realmente não tem um aditivo, naturalmente ele não contém a lactose. Então, pode ser utilizado como substituto. Ok, muito obrigada, viu, Obrigada Daniele a você. Damasceno, nutricionista, esteve aqui com a gente tirando essas dúvidas tão importantes, né, sobre saúde. Obrigada, até a próxima, Obrigada. viu? Muito obrigado.